pouquinho na semana para vir à casa de Deus, para a gente orar, conversar, ler um pouco a Bíblia, compartilhar testemunhos. São coisas que Deus nos dá nessa semana aqui. Vamos curvar a fronte para falar com Deus. Querido Pai, nessa noite, mais uma vez, queremos compartilhar de testemunhos, de histórias da Bíblia, de uma mensagem que possa trazer consciência para nós. Que o Senhor possa usar cada um de nós neste culto e transformar o nosso coração, nos dando um novo espírito e um novo coração. Porque há muitas necessidades fora das portas deste templo. E estamos aqui porque o Senhor quer ungir-nos com Teu Espírito. Também, Senhor, se viemos essa noite aqui carregados de preocupações e problemas, que possamos encontrar também na Tua Palavra motivação para viver, confiar e entregar em Cristo Jesus todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Deus, por Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Quando tive o privilégio de continuar os estudos bíblicos com o Pablo Gondim, que eu mencionei aqui na segunda-feira, não é isso? Continuamos estudando a Bíblia. Ele abriu a oportunidade na sua casa desse pequeno grupo de jovens se reunirem, e vários domingos nós estivemos estudando juntos. Mas ele tinha um problema. Ele fumava muito. Ele começou a ter o desejo de parar de fumar, que é uma coisa muito nobre. Ele sabia que isso não era saudável. Eles não tinham nenhum filho, mas ele queria parar de fumar. E um dia ele fez um teste. Ele só contou para a gente depois. Pessoas assim que ainda não conhecem muito o Evangelho, às vezes têm alguns desejos diferentes do nosso, em termos de provar Deus, de fazer pedidos a Deus. Geralmente a pessoa que já tem um pouco mais de vivência espiritual não pede alguns tipos de sinais, vamos assim dizer. Mas na compreensão que ele tinha da fé, ele pediu. E o sinal que ele pediu é que se depois do estudo bíblico ele saísse da casa dele e visse uma estrela cadente, ele saberia que Deus ia ajudá-lo a parar de fumar. É umas coisas assim diferentes, né? Eu nunca pedi para Deus uma estrela cadente, mas tem pessoas que para ela aquilo era importante. Eu conheci uma senhora lá em Washington que ela era muito fumante, e ela queria muito parar de fumar. Um dia ela ligou a televisão e estava tendo um pregador americano, e exatamente naquele sermão, esse pregador disse assim: se você quer parar de fumar, quer parar com esse vício, coloque o seu copo de água em cima da televisão e ore a Deus, e depois que eu terminar essa oração, você toma esse copo de água e você vai parar de fumar. E ela fez isso e parou de fumar. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas assim, a gente, embora possamos não concordar com certos tipos de pedidos, mas nós precisamos respeitar pessoas que utilizam dessas coisas e elas veem nas suas vidas algum resultado. Porque Deus, na sua sabedoria e na sua compreensão, o que Deus mais está interessado é que os seus filhos aqui na terra, mesmo não conhecendo Ele na sua plenitude, mas se eles querem uma mudança de vida, o Senhor faz na linguagem daquela pessoa uma maneira que ela possa entender que Deus está interessado nela. Agora imagine para a gente que tem conhecimento bíblico, que conhece a palavra de Deus, que estuda, que lê livros, que tem o dom de profecia, nós poderíamos ser muito mais ousados na compreensão de Deus. Eu até digo que no nosso contexto aqui da família adventista, a gente tem algumas práticas interessantes. Quando um filho nosso tem uma doença incurável, nasce muito franzino, muitas debilidades, a gente dedica ele para Deus. Esse vai ser pastor. Se o senhor curar esse menino, esse vai ser pastor. Agora, quando um filho nasce inteligente, bonito, vai bem na escola, as meninas gostam dele, eu nunca vi uma família dedicar ele para ser pastor. Ele quer que seja médico, que seja engenheiro, empresário, político. A gente tem umas práticas engraçadas. E olha que interessante, se Deus pode pegar uma criança estrupiada, não é? Totalmente fragilizada, doente, fazer um grande ministro, imagine se nós dedicássemos para Deus o que é melhor, as primícias.
Né, irmão Áurea? Eu fiz essa profissão. Pois é. Deus me ouviu. Então, agora eu falo para os pais que têm filhos mais novos. Às vezes você sonha muitas coisas materiais para os seus filhos. Por que você não sonha também grandes coisas? Por que você não pede, Deus, eu tenho um filho, como Ana fez, né? Dedicou a primícia, o melhor dos seus filhos a Deus, né? Enfim, o Pablo, ele fez esse pedido a Deus, e por incrível que pareça, naquela noite após o estudo bíblico, ele viu a tal da estrela cadente e parou de fumar. Estava feliz. Pouco tempo depois, mais ou menos uns 6 meses depois, eu tive o privilégio de fazer o batismo dele e da sua esposa. Foi uma festa muito grande, porque as pessoas conheciam a trajetória dele, né? E viram os passos que ele foi dando com a sua família. E tempos depois ele veio me apresentar uma notícia. Minha esposa está grávida. Estamos muito felizes que nós vamos ter uma criança e queremos educá-la nos caminhos de Deus. E você sabe que vem o período da gestação e foi passando os dias e tal, de repente vai fazer os exames e no exame detectou-se que aquela criança que a sua esposa estava de gestante, ela tinha um problema. E segundo a orientação médica, é uma situação que acontece chamada espinha bífida, acho que é mais ou menos esse o nome. Então o médico disse assim para ele, olha, essa criança de vocês não vai ser bom vocês ter. Ela vai ter problema cerebral, ela não vai falar, não vai andar, ela vai viver pouco tempo e a gente recomenda que vocês façam um aborto. Nos Estados Unidos é permitido o aborto, oficialmente, como lei, né? Então a pessoa tem a opção de fazer isso. Nós não concordamos, em alguns aspectos a Igreja Adventista concorda, quando existe uma violência contra a mulher, quando existe a situação da mulher estar em risco de vida, então existe essa possibilidade. Então a Igreja Adventista tem um procedimento muito equilibrado nessa posição. Inclusive o documento está no Declarações da Igreja, que é um livro oficial, que ali tem o posicionamento oficial da Igreja Adventista em relação ao aborto. Esse médico não era cristão, enfim. O Pablo e a Priscila estavam com essa notícia, ter ou não ter essa criança. Mas antes que a Priscila pudesse dar algum argumento, ele disse assim para o médico, colocou a mão sobre o ventre da esposa dele e falou assim, doutor, esta criança vai nascer, porque eu acredito no Deus poderoso, que vai fazer essa menina, era uma menina, uma mulher especial. Nós queremos ter a criança. E aí o médico tentou argumentar, colocando várias objeções, disse, não, nós vamos ter essa criança. E passaram o tempo, chegou o momento do nascimento, exatamente aquilo que o médico disse, era criança. Ela tinha uma sobrevida muito difícil. E ele ficou internado num hospital anexo ao Jackson Memorial Hospital, um grande hospital em Miami, onde fez essa cirurgia, uma cirurgia imensa na coluna e começou os tratamentos. Ficaram 1 ano entre a casa deles e o hospital nesses procedimentos. E ela foi se desenvolvendo, mas não podia andar, não podia caminhar. Mas olha que interessante, com o passar do tempo, nós oramos, ela foi ungida, essa menina, Deus foi atuando e Deus surpreendeu eles. Quando eles menos esperavam, essa criança começou a andar e começou a falar. Então eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu ver aqui. Eu não consegui uma foto melhor deles, mas aqui está. O Pablo é esse meio sem cabelo ali. A menina chama Rebeca. Ali ela está com 13 anos. Ela anda, uma menina extremamente inteligente. Ele viu com seus próprios olhos Deus agindo na sua vida. Eu sei que há muitos pais que oram para um filho e muitas vezes ele não sobrevive. E outros oram e sobrevivem. Esse mistério, nós não temos uma explicação concreta. Por que algumas pessoas Deus dá o privilégio de termos elas e outras não? Eu não sei explicar isso. Mas o que eu posso explicar é que as pessoas pelas quais Deus dá o privilégio de viver, que eles possam viver com uma testemunha de que o amor de Deus está atuando entre nós. E essa família, ali está a mãe dela e o outro irmão.
aquele mais alto, que é um jogador de basquete. E eles hoje vivem na Califórnia, trabalham na Google, mas tem um detalhe. Depois de todas essas histórias incríveis, o Pablo abandonou a igreja. Ele não está hoje na igreja. A sua esposa está firme, a Rebeca está firme, a sua sogra está bem, mas o Pablo não está na igreja. Então eu pediria que vocês orassem por ele. Vez ou outra eu tenho um contato com ele, mas eu sei que em algum momento Deus vai atuar e ele vai ser sensível à voz do Espírito Santo e vai retornar para aquele Deus que respondeu ele na sua angústia. Eu sei que pessoas que já passaram por certos traumas, eles têm dificuldades de se manter na fé. Nem todos nós temos essas lutas. Alguns de nós temos em algum campo ou outro da nossa vida. Por isso que nós não somos convidados a julgar nenhuma pessoa. Nós devemos expressar amor, compreensão, intercessão, porque a gente não sabe as lutas de cada um. Então, quanto mais a igreja tiver um clima de compreensão, de falar bem, de ajudar uns aos outros, a chance de nós termos de volta as pessoas que abandonaram a igreja é maior. Então, se você conhece alguém nessa noite que abandonou a fé, por qualquer razão que seja, eu gostaria que nessa noite nós dedicássemos um tempo à oração a essas pessoas. Pode ser? Então vamos nos dividir em grupos de 5 pessoas e vamos orar. Se você lembrar de algum nome, de alguma pessoa, mencione o nome na oração dessa pessoa. Tudo bem? Então vamos dedicar um momentinho a essa oração intercessora por alguém que você sabe que está fora do Evangelho, incluindo o Pablo, que eu peço que vocês orem por ele nessa noite. Que a melhor oração é o amor. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, que é outro livro, é o livro que nós estamos desenvolvendo alguns estudos nele. A pergunta de hoje à noite é: de onde vens e para onde vais? De onde você vem vindo e para onde você está indo? Essa pergunta é uma pergunta que o Senhor fez a uma mulher. É a primeira vez no Gênesis, pós o pecado, que o Senhor se faz em figura humana e se apresenta a alguém. Deus nunca se apresentou em forma física antes dessa pergunta a Abraão. Mas Deus escolheu uma mulher solitária, sozinha, que estava grávida, para se apresentar a ela. E isso quer dizer muita coisa. A preocupação que Deus tem com a mulher. E eu quero falar um pouco hoje sobre a mulher nessa noite. E principalmente porque hoje, sendo o dia dos namorados, os homens se tornam um pouquinho mais românticos, né? E possa ser assim todos os dias, viu? Mas enfim, de onde você vem e para onde você vai? Uma pergunta ontológica muito importante, da gente entender o que eu estou fazendo aqui na igreja, por que eu escolhi morar em Arthur Nogueira, qual o plano que Deus tem para mim, e qual é o plano que eu tenho com Deus e para a minha vida aqui, da onde eu estou vindo e para onde eu estou indo. Então vamos dar uma retrospectiva aqui em Gênesis. O livro do Gênesis é o livro da história da vida. Então, quando a gente quer ensinar aos filhos a nossa origem, a nossa identidade, conte ou leia as narrativas bíblicas. O comentário bíblico traz muitas coisas novas, elucida, abre os horizontes para você poder estudar, ampliar o conhecimento da sua família sobre isso. O livro do Gênesis, quem é o autor? Perguntas aptas. Moisés. Qual o tema principal desse livro? Origem, princípio de tudo, da vida, a queda do ser humano, o plano da salvação. Entre as divisões da Bíblia, ele é colocado como um livro do Pentateuco, ou seja, os primeiros 5 livros da Bíblia, chamaram também de Torá, a primeira parte da Torá. No livro do Gênesis você tem o início do quê? Pode falar, da vida, do casamento, da família, do pecado, da salvação, do juízo, dos governos e das nações. Ali você tem uma explicação breve de cada uma dessas coisas. Olha que interessante, contém 7 pessoas que viveram mais de 900 anos. Quais são eles?
Adão, Sete, Enos, Cainã, Jared, Matusalém, Noé. O que vocês acham que tem em comum nesses 7 homens aí? Pena que eu não coloquei aqui, mas eu queria colocar os 7 homens que viveram um pouco menos. Vocês vão descobrir uma coisa interessante. Os da linhagem de Adão e Sete, o filho que escolheu servir a Deus, viveram mais. Os que escolheram seguir o plano de Caim viveram menos. Interessante isso. Então, é a narrativa que começa num jardim e termina na sepultura. Só para mostrar para nós que o Gênesis 1, 2 e 3, ele também é como se fosse o Gênesis de 1 a 50. A nossa vida começa num paraíso, mas terminou com a expulsão dele, com a morte. Mesma coisa começa com a história de Abraão com um chamado, mas termina com José dizendo assim, olha, eu vou morrer, vou ser enterrado, mas não deixe os meus ossos aonde? No Egito, porque eu não pertenço a esse lugar. Eu pertenço à terra prometida de Deus. É uma lição para nós. Nós não pertencemos ao lado de fora do paraíso. Nós pertencemos ao jardim de Deus. Por isso que nós temos que organizar nossa vida para terminar nossos dias junto com o Senhor, servindo a Deus. A primeira promessa é colocada em Gênesis 3, verso 15. Olha que interessante isso, para você estudar e, inclusive, explicar melhor as Escrituras. Olha, o Gênesis 3, o Gênesis 3 fala da ruína do homem, pecado. Mas João 3 fala do quê? Da redenção do ser humano. E Romanos 3 fala do quê? Da regeneração do ser humano. Então, se você quiser explicar para as pessoas 3 capítulos 3, como é o plano da salvação, você tem de maneira bem resumida, mas de maneira muito pontual. Começa com a história de Adão, que escolhe o pecado, e termina com a história de José, que escolhe servir o Senhor. A diferença entre Adão e José, que ele é um tipo de Jesus. Também no livro de Gênesis você tem 3 referências ao nome de Deus. Elohim, que aparece em Gênesis 1, uma referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, uma forma plural do nome de Deus. Por isso que quando descreve o ser humano, fala assim, façamos o homem à nossa imagem, uma evidência de que a Trindade estava envolvida na criação do ser humano. Também a referência ao nome, o tetragrama, nome de Deus, que nós chamamos de Jeová, e Adonai, a forma mais humanizada de Deus, de chamá-lo de Senhor, aquele que está perto de nós. Então veja bem, você vai ver no livro de Gênesis, alguns nomes de Deus relacionados com ações de Deus. Então você tem, por exemplo, Jeová Jired, uma pronúncia que Abraão faz sobre Deus. Deus provê, ou Deus proverá. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Shalom, Senhor da paz. Jeová Sidequeno, o Senhor é a nossa justiça, e Jeová chama, o Senhor está ali. Você vai ver algumas evidências do nome de Deus no livro de Gênesis, sempre relacionado com alguma situação em que Deus se apresenta conosco. Então, hoje, por exemplo, a gente pode dizer assim, o Deus que me ouve, eles têm essa expressão em hebraico. O Deus que atende o meu clamor, o Deus que se levanta para me defender. Então, algumas maneiras deles colocarem aqui. Depois eu vou falar da minha família aqui para vocês. Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Então, Gênesis capítulo 16. Nós temos aqui um relato de 2 mulheres. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não podia lhe dar filhos. Tendo, porém, uma empregada egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha empregada, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Abraão aceitou o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua empregada egípcia, e entregou como mulher para Abraão, seu marido. E então Abraão, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele teve Agar e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que me fez a mim. Eu dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julga o Senhor entre mim e ti.
Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai a humilhou e ela fugiu da sua presença. Então, observe aqui como que, mesmo as pessoas tendo revelações de Deus, elas podem ou elas tomam decisões erradas. Então, algumas vezes eu vejo pais que ficam preocupados, que criam os filhos na igreja, e os filhos crescem e tomam decisões erradas. E às vezes se culpam. Onde nós erramos porque o meu filho tomou uma decisão errada? Às vezes não é que você errou. Vou dar um exemplo aqui, temos um exemplo claro entre Abraão e Sarai. Nesse tempo ainda Abraão era chamado de Abrão e Sara era chamada de Sarai. Veja bem, eles já tinham 10 anos convivendo com as promessas de Deus, já passaram por várias situações. E Sarai teve dificuldade de administrar a espera. Como diz Davi no Salmo 37, espera no Senhor, confia nele. O que mais? Ele fará. Como nós temos dificuldade de esperar no Senhor? E Sarai teve essa fraqueza. E ela encontrou um caminho na cultura que ela morava, que poderia ser, vamos assim dizer, uma maneira de ajudar a cumprir a promessa. Então, Abraão, você tem aqui está a empregada. Tenha relações com ela, ela vai gerar um filho, que ela é uma moça mais nova, e este filho será meu. Mas Deus não trabalha com falcatruas. Deus não trabalha com enrolo, com confusão. Os seres humanos inventam confusões e depois esperam que Deus resolva. Deus vai ajudar a gente a conviver com as consequências, mas resolver, Deus não vai fazer isso. Porque são situações que nós criamos. E aqui nesse contexto, quando Agar se viu grávida e foi gestante e o bebê foi crescendo, o que você acha que aconteceu na cabeça daquela empregada egípcia? Entendeu? Lógico, aquela pessoa assim, eu sou jovem, eu estou gerando um filho, eu sou uma egípcia, ou seja, os egípcios tinham rivalidade com os sumérios, eu estou aqui, mas agora... E outra coisa, de um ensinamento também na família, não sei se vocês perceberam aqui no começo. O que Sara disse? Por que ela não tinha filhos? Qual era a compreensão dela? Deus me impediu de ter filhos. Essa era a visão dela. Então, agora, se Agar teve filhos, qual era a lógica da compreensão? Deus atendeu a nossa oração, temos filhos. Então veja como você pode transformar uma situação pecaminosa em verdade. Certo? A crença popular pode transformar coisas que não são endossadas por Deus em verdade. Bom, já que eu estou grávida é porque Deus está me abençoando. Eu já vi gente, coisas bárbaras assim. Por exemplo, tinha um amigo que nos dava carona para a igreja e de repente ele trazia uma senhora e a filha dela. E ele era um homem casado, mas a esposa não era da nossa comunidade. E um dia aquela moça me procurou, falou: pastor, é o seguinte, Deus me mostrou que eu tenho que casar com esse irmão. Eu falei: mas espera aí, o irmão é casado. Não, mas ele tem que divorciar, casar comigo, porque a mulher dele não vem na igreja. Eu falei: pensa direito uma coisa dessa. Então, às vezes nós queremos situações bizarras que Deus endossa, e até temos explicações. Não, já que ela está grávida é porque Deus está apoiando isso. Ora, Deus nunca apoiou essas coisas, isso é invenção nossa. Então, muito cuidado quando a gente fabrica os sinais, fabrica os pedidos, depois quer colocar o nome de Deus na situação. É lógico que vocês vão perceber aqui que Deus, se compadecendo dos seus filhos, Ele vem em direção deles para agora dar um rumo a essa situação. Mas nunca foi a vontade de Deus que Sarai desse esse conselho a Abraão. E aí Abraão fez o mesmo que Adão. Por isso que Deus precisou levantar o José. Porque não é possível que tenha um homem nessa terra que vai continuar ouvindo conselhos errados da mulher. Porque olha, fez ou não fez igual a Eva, o Abraão aqui? Ele aceitou. Ele disse assim: não, Sara, de jeito algum, Deus fez a promessa, nós temos que confiar em Deus. Você está perdendo o juízo, mulher? Não, ele prontamente aceitou. Foi exatamente igual a Adão, se apaixonou demais por Sarai e por causa disso, falou: agora eu estou levando de junto a empregada. Queridos,
Eu acho que Deus ficou muito desapontado nesse dia. Se a gente pudesse colocar um sentimento humano em Deus, eu acho que o Senhor ficou muito triste. Puxa, mas o homem da fé, o homem que eu escolhi para sair da terra e fazer uma nação, o homem que eu abençoei, fraquejou de novo? Bom, aí o que aconteceu? A empregada se achou a superior. Por isso que Provérbios fala: eu tenho dificuldade quando eu vejo um pobre ficar muito rico, quando eu vejo uma empregada se tornar senhora da casa, quando eu vejo um moribundo se tornar rei, porque muitas pessoas, quando são humildes, elas não são humildes de coração, elas aparentam humildade, mas quando elas têm oportunidade de poder, elas são complicadas. Então, queridos, que vai uma liçãozinha entre aspas para você e para mim. Se você começa a crescer o seu trabalho, e você que estão dando outras responsabilidades, não extrapole, você continua sendo um empregado. Não seja soberbo. E aqui Agar vai ter que aprender uma dura lição por causa da sua soberba. Ela não cumpriu o contrato da sua tradição. Ela sentiu-se a esposa de Abraão, o filho herdeiro da promessa de Deus, porque Deus ouviu a oração de Abraão e esse filho é de Deus. E ela começou a desprezar quem? A Sarai. E aí arrumou uma confusão, porque mulher não aceita rivalidade. Ou estou errado? Nenhuma mulher aceita ser dividida. Estão tentando fazer isso na cultura nossa, mas a maioria das mulheres não aceita ser dividida, ser comparada e assim por diante. E a Sarai agora foi para Abraão de novo. E Abraão fez igual a Adão. A mulher que tu me deste, Senhor. Não, ele fez diferente. O que Abraão fez? Ele fez parcialmente. Falou assim, ó, essa situação está aqui, faça com ela o que você quiser. E o que a Sarai fez? A humilhou. Aí ela colocou ordem na moça, colocou ela no cabresto. E ao ponto que diz a história aqui, olha só. Tendo achado, aliás, respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai a humilhou e ela o quê? Fugiu da sua presença. Falou: eu não vou trabalhar mais para essa mulher, não vou ser escrava dela. Fugiu. Tendo achado o anjo do Senhor, que é uma expressão referente a Jesus no Antigo Testamento, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Que coisa maravilhosa, Deus vindo até nós, se preocupando com uma moça que era escrava, que se envolveu numa situação de pecado, que não era a vontade de Deus, e Deus vem visitar essa pessoa. Não é maravilhoso isso? Às vezes a gente acha assim, quando uma pessoa comete um erro, é lógico que Deus não vai atrás mais dela, mas você vai perceber no Gênesis, que Deus vai atrás dos pecadores. Um dia Deus foi até Caim e disse assim: Caim, eu vejo você com o seu semblante carregado, você está mal com você não está bem. O que está acontecendo, Caim? Cabe a você dominar, o pecado está te rondando, você precisa dominar o pecado que está rondando você. E Caim não deu ouvidos a Deus. Depois que ele cometeu o pecado, Deus novamente fala com ele: Caim, onde está o teu irmão? E Caim se esquiva de Deus. Então a maldição veio sobre Caim porque ele se afastou, ele não quis saber de conversar com Deus. Agora vem Agar. Deus visita uma outra mulher que estava envolvida numa situação errada. E Deus pergunta para ela: Agar, da onde você vem? Para onde você vai? Olha que interessante. Deus, quando a gente está errado, Ele não vem de cara corrigindo a gente. Ele vem com o quê? Com perguntas. Talvez aqui uma ótima lição para nós pais, que quando tivermos que corrigir os filhos, ao invés de confirmar ou falar asperamente, vem com perguntas. Aqui está uma maneira muito inteligente, extremamente antiga, que Deus se apresenta. E aqui, olha a resposta que ela dá: fujo da presença de Sarai, minha senhora. E ela foi honesta: eu estou fugindo da Sarai, a minha senhora. Então o anjo lhe disse: volta para a tua senhora
e humilha-te sob as tuas mãos. Qual foi a ordem de Jesus para Agar? Primeiro, você precisa voltar. E segundo, se humilhar. Nem falou seja humilde. Você precisa se humilhar para ela. Olha, é difícil uma ordem dessa. Sabe, queridos, às vezes quando nós cometemos falhas, nós não queremos lidar com as consequências dos nossos erros. Nós já achamos que está tudo bem. Nós não queremos te humilhar. E diz lá no capítulo 5 de 1 Pedro, humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus. Não existe cura para quem cometeu erros se a pessoa não se humilhar diante de Deus e não buscar diante da pessoa que ele ofendeu uma situação diferente. E diz aqui, disse-lhe mais o anjo, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás de Ismael, porque o Senhor te acudiu no dia da tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Olha que interessante. Deus aproveitou essa oportunidade, uma situação errada, e transforma a situação numa oportunidade de bênção. Sabe, queridos, muitas vezes as falhas que nós cometemos são oportunidades, se nós dermos a oportunidade a Deus, dele transformar numa grande bênção. No passado, em 1990, eu queria muito ir para os Estados Unidos, eu tentei o visto umas 5 vezes. E eu pensei, não, eu quero ir, e fui insistir com Deus, eu orei, foi, não sei quantas vezes eu fui nesse consulado, até que finalmente me deram um visto de 3 meses. Aliás, 3 meses. Eu pensei, eu tenho que ir para esse país, eu vou aprender a língua, eu vou. E eu consegui. Cheguei nos Estados Unidos, e eu disse lá quando eu entrei, eu quero ir assistir a conferência geral, que é um evento da Igreja Adventista. E na semana que eu devia estar lá assistindo, eu deixei de ir e fui trabalhar. E bati um carro. 2 anos recuperando aquilo. Sabe, às vezes a gente quer alguma coisa e a gente vai. E às vezes acontecem situações calamitosas na nossa vida. E eu lembro que esses 2 anos que eu passei, eu tinha até a vergonha de falar com Deus. Que eu falei assim, foi os 2 anos de maior arrependimento da minha vida. Eu detestava os Estados Unidos. A minha cabeça estava no Brasil e o meu corpo lá. Foram 2 anos de extrema infelicidade. Nunca me arrependi tanto de ter ido para lá. Eu pensei, não deveria ter ido. Eu fiz errado, escolhi mal. E fiquei me lamentando isso. E aí Deus fez eu passar por várias circunstâncias, situações, muitas diferentes. Por exemplo, Deus, eu penso assim, eu interpreto dessa seguinte maneira. Fala assim, eu vou educar esse rapaz aqui. Ele chegou aqui com 23 anos, mas tem umas coisas na vida dele que ele não prestou atenção. Eu lembro disso porque eu lembro do meu primeiro emprego lá. Nós encontramos um rapaz na Igreja Adventista e ele falou assim, olha, eu estou precisando de jovens para trabalhar comigo, eu tenho uma empresa de limpeza, sou gerente de uma empresa de limpeza. Tá bom, então vamos fazer limpeza, né? E ele falou assim, o que você faz, o que você era no Brasil? Eu falei, eu estava com aspirante ao pastorado, era pastor de escola. Eu falei, eu tenho um ótimo trabalho para pastor. Me deu uma espátula, falou assim, é o seguinte, o trabalho começa à meia-noite, termina às 6 horas. Vocês têm que fazer os banheiros todos do hotel. Limpar todos os cantinhos com essa espátula aqui, os banheiros todos de sua responsabilidade. E tem que estar extremamente limpo, vocês têm que usar uma farda, tem que deixar tudo em ordem, espelho, tudo. 6 horas vem o chefe, faz a inspeção do negócio. E eu comecei a fazer. No primeiro momento, tudo era uma alegria. Tem emprego, trabalhando. É engraçado, né? Se fosse aqui no Brasil, a gente não queria fazer um trabalho de limpar banheiro, mas lá a gente fazia até com alegria. Mas foi passando os dias. E eu comecei a ficar invocado com esse trabalho. Falei, esse trabalho é humilhante, eu não quero trabalhar um negócio desse aqui, eu não me preparei na vida para isso. Mas eu lembrei de uma coisa, quando eu era criança, que tinha que ajudar em casa, o trabalho que eu mais detestava era limpar a casa.
Eu fugi desse trabalho em casa. Falei, olha, tá aqui, ó. Se a minha mãe me visse, ela dá uma risada agora aqui, tá vendo? Não quis limpar a casa, vai limpar, senão, 30 ou 40 banheiros aqui, toda noite. Então, às vezes, Deus permite a gente passar por algumas limitações para corrigir algumas rotas que a gente não fez bem feito na vida. Então, se você observar e analisar bem a sua vida, é muito bom quando Deus permite você passar por alguns momentos de dificuldades para você corrigir coisas que você tratou de qualquer jeito. Então aqui, Agar teve que aprender uma grande lição na vida dela. Ela teve que se humilhar. Mas junto, o Senhor deu uma promessa, ou seja, Deus fez algo a mais que ela não imaginava. O que foi? Olha, Agar, eu tenho uma promessa para o seu filho. Esse menino que vai nascer, ele vai ser como um jumento selvagem. Ou seja, nenhum jumento selvagem é possível você montar nele. Ninguém vai dominar o seu filho. O seu filho significa Deus ouve. Deus ouviu a tua aflição. O teu filho vai crescer em tantas pessoas, multidões de povos. Muitos povos farão fronteira com eles e ele nunca será escravo de ninguém. E eu pergunto, você já viu algum árabe escravo de alguém? Nunca você vai ver. E aqui está uma mulher que fugiu, mas um Deus que a encontrou e lhe deu promessas. E Deus cumpre essa promessa até hoje. Ou seja, Deus com carinho ouviu o clamor desta mulher. E olha que interessante, passado algum tempo, olha que diz aqui a história. Então Agar invocou o nome do Senhor que lhe falava e disse: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, que está entre Cádiz e Bered. Assim Agar deu luz a Abraão, e Abraão, seu filho, que lhe dera Agar, lhe chamou Ismael. Abraão tinha 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. E esse menino cresceu. Quando ele tinha 14 anos, aí nasceu Isaac. Sabe, a gente pensa que a vida dos filhos de Deus e filhas de Deus sempre foi fácil, porque Deus revelava, eles tinham evidências claras de que Deus estava com eles. Mas eu quero que vocês, ao olhar o texto bíblico, vocês entendam que Abraão não tinha uma Bíblia, não tinha uma congregação como a nossa. Ele tinha uma revelação de Deus que ocasionalmente aparecia a ele, mas ele tinha essa confiança no eterno. Foi um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, as mesmas fraquezas, mas que aprendeu a confiar em Deus, mesmo com seus erros e falhas. E diz a história que o tempo passa, aquele menino cresce, e Abraão é apaixonado por esse filho. Ele pensa que Deus vai cumprir a promessa através de Ismael, e Deus diz assim: não será através dele, você vai ter um filho seu e Sara. E nesse contexto Deus muda os seus nomes, acrescenta Abraão, pai de uma multidão, e Sara, princesa, a mulher que vai dar a oportunidade de ser mãe de muitos filhos. E aí nasce Isaac. E passado o tempo, Sara observa um outro problema. O filho agora de Agar começa a humilhar o seu filho. Outra dificuldade. Como é que administra dificuldades? E essa dificuldade agora foi uma dificuldade muito grande para Abraão. Porque agora chegou o momento que Abraão vai consultar a Deus. Ele falou: olha, você tem que mandar embora Agar e o filho. Esse é o primeiro sacrifício de Abraão. A gente pensa só no Isaac, né? Mas na realidade foi um dia de muito sofrimento para Abraão ter que despedir Agar e Ismael. Ele teve que fazer isso. Então, às vezes, queridos, nós cometemos alguns erros na nossa vida e vai chegar um momento que você vai ter que se desfazer de algumas situações. Você não tem como ficar com uma casa com um coração dividido. Você vai precisar ter que tomar decisões. E é por isso que quanto mais cedo nós buscarmos a Deus, buscando sabedoria, isso nos ajudará a tomar decisões mais claras e mais conscientes.
Porque em qualquer momento da nossa vida, em algum momento dela, Deus vai mostrar para nós que é preciso tomar uma decisão. E aqui a decisão foi: Abraão teve que despedir Ismael e Agar. E Deus encontrou. Novamente o Senhor vem até Agar e vê ela abandonada e vê o filho abandonado à morte. E Deus mostra para ela a fonte de água, e Deus levanta ela, e Deus anima, e Deus mostra que ele vai cumprir a promessa. E você vai ver depois Ismael só lá para frente, quando Isaque e Ismael se unem para enterrar o seu pai Abraão. Agar representa muitas mulheres de hoje, que através das lutas da vida, não tiveram oportunidade de casar com alguém que se apaixonou. Agar foi ser uma empregada, uma escrava de alguém. Se você analisar com carinho, a vida de Agar, a vida de Lia, a vida de Tamar, mulheres que não tiveram o privilégio de ser plenamente felizes e realizadas aqui nessa terra. E quando você olhar ao seu redor, nessa cidade de Artur Nogueira, você vai encontrar muitas mulheres que elas não terão o privilégio de ter uma casa arrumada, de ter um marido que cuida delas, de ter uma situação estável na sua casa. Há muitas mulheres que passarão esta vida e não terão esse privilégio. Por isso que nós temos que ter um olhar e atitudes de compaixão com as pessoas, porque nem todas as pessoas têm o privilégio que eu tenho, de morar numa casa boa, de ter um aluguel mantido pela obra de Deus, de ter um bom carro, de ter uma esposa e 4 filhos. Olha só, o que eu tenho hoje, muita gente não pode ter. Por isso que eu tenho mais responsabilidade ainda de ser responsável com a bênção de Deus. Olhe para a sua família. Muitas pessoas não têm o privilégio que você tem hoje. E muitas vezes a gente chega na igreja mal-humorado, mal com a vida, quando há muitas pessoas como Agar, como Lia, que casou sem ser amada, como Tamar, que perdeu 2 maridos, depois tem um caso com o sogro, e nunca mais vai ter relação com ninguém, vai ter que criar gêmeos, e outras mulheres mais que você vai ver na Bíblia, que tiveram a vida extremamente limitada, mas que não deixaram, Deus não deixou de agir na vida delas. Quando eu olho essa foto aqui, eu, minha esposa e meus filhos, eu penso no dia 15 de outubro de 97. Dia 15 de outubro de 97, eu fui ao meu quarto e orei a Deus que eu tinha o desejo de me casar. Eu demorei para casar, eu casei com 32 anos. Então, se alguém está aqui mais velho achando que não vai chegar o seu dia, chega sim, fica tranquilo. E se não chegar, porque Deus tem um plano melhor. Eu lembro que eu fiz essa oração porque eu tinha muita dificuldade de colocar esse assunto de relacionamento nas mãos de Deus. Eu achava que Deus não tinha bom gosto. Eu vi algumas histórias. Eu lembro que lá nos Estados Unidos eu conheci o pastor Moisés Nigri, muitos conheceram ele. E o pastor Moisés Nigri, a história dele é muito interessante de casamento. Ele disse que um dia ele orou no quarto, e quando ele disse assim para Deus: a primeira moça que eu encontrar, eu vou me casar. E ele encontrou a preceptora, que era 9 anos mais velha que ele. E ele casou com a preceptora, e era feliz. Eu falei: eu jamais vou fazer essa oração, mas não quero isso nunca para a minha vida. Tinha um outro colega lá que disse que orou, a primeira moça que chegasse com bandeja na frente dele no refeitório e sentasse, ia casar com ele. Falei: vai que chega uma pessoa que eu não gosto, não tenho atração nenhuma por essa pessoa, vai ser um caos, eu não vou fazer essa oração nunca. E a gente vai, não, eu tenho meu gosto, eu vou atrás, eu vou conquistar a minha maneira, e cada homem tem seu jeito. Eu nunca havia entregado esse assunto na nossa conversa com Deus. Mas Deus permite você tomar decisões erradas. Uma vez eu até tentei. Eu lembro que eu gostava de uma menina, e eu falei assim: bom, eu vou fazer diferente dessa vez. Eu vou colocar em oração diante de Deus. Vou fazer 40 dias de jejum por essa mulher. Alguém já fez isso aqui ou não? Tem que dar certo. Eu fiz um jejum por semana, viu, gente? Foi 40 dias direto. Eu falei: é muito sacrifício também, aí quer pedir demais.
Um por semana. Só que eu fiz o seguinte, nesse dia de jejum, eu comecei a estudar na Bíblia, nos meus horários tranquilos, assim, do trabalho, o que é o casamento. Fui lendo várias histórias, os conceitos da Bíblia, no livro de Gênesis, de Êxodo, de Levítico, de Deuteronômio, depois fui estudando nos profetas, as dificuldades, no Novo Testamento, por que Deus queria desse jeito, daquele outro jeito, e fui orando. E eu gostava muito dessa menina, mas com o passar dos dias em jejum, quando chegou no final, eu descobri o seguinte, que não era da vontade minha e nem de Deus casar com ela, não ia dar certo. E meu coração estava em paz, não estava ansioso, não estava desapontado com Deus pelo não. Passaram-se 4 anos desse jejum. E no dia 15 de outubro de 97, eu fiz essa oração a Deus. E o que acontece? Poucos dias depois, começou a surgir no meu coração a minha esposa, que está ali no meio. Chama Rutineia, chamamos de Ruth. Quem era Rutineia? Quando eu aceitei o chamado, quando eu terminei teologia, eu fui trabalhar em Bauru como pastor da escola, capelão. E lá eu fui dar aula de religião, da 4ª série à 8ª série, como era chamado naquele tempo. Na 7ª série, eu encontrei a Ruth. Ela era aluna minha. Mas naquele tempo não aconteceu nada, porque eu até tinha uma outra namorada. Mas sim, vamos dizer, houve uma simpatia por vários alunos, pela maneira como era, fiz muita amizade com a família dela, mas a gente perdeu o contato. Depois de 8 anos, no começo de 1998, eu consegui o telefone de onde ela estava morando. E como esse sentimento veio no meu coração muito forte, eu falei assim, eu preciso saber onde que ela mora. E eu descobri que ela tinha terminado a odontologia e morava no Mato Grosso, trabalhava no Mato Grosso. Eu falei, eu preciso encontrar essa moça. E consegui encontrar um telefone de um tio, enfim, consegui falar com ela. Eu falei, mas eu vou falar o quê também? Depois de 8 anos, não temos nem assunto. E ao mesmo tempo tem um monte de coisa para falar. E a gente começou, Deus, interessante, algumas coisas, assim como aconteceu com Agar, o anjo se apresentou e teve assunto, nós também vamos inventar assunto aqui. E interessante que a conversa foi desenrolando, refazendo uma amizade. E um dia eu estou na igreja, no culto de quarta-feira como esse aqui, e nem todo mundo vem para a igreja, porque não sabe do poder que tem vir ao culto de oração, e por isso que a gente orou aqui. Vocês não imaginam que talvez de tudo que nós fizemos aqui, o mais importante foi que você orou pelas pessoas que você orou. Eu lembro que eu vim naquele culto e orei a Deus, falou, Senhor, eu vou voltar para minha casa hoje, com a disposição de ligar para ela e pedir ela em namoro pela fé, por telefone. E eu fiz isso. E nós conversamos quase 1 hora. E deu certo, ela aceitou namorar comigo. Não sei se outras meninas aceitariam, mas essa daí aceitou. E começamos a namorar por telefone. Recém estavam as internets. E olha que interessante. Praticamente 1 mês e meio depois, eu fui fazer uma viagem surpresa. Bom, agora eu preciso ver pessoalmente, preciso conversar com os pais, ver como é que vai ser as coisas. E eu fui, e foi tão impressionante esse encontro, que a impressão que nós tínhamos é que a gente era namorado de muito tempo. E nessa viagem de 1 semana que eu fiquei no Brasil, nós ficamos noivos. E olha que interessante, menos de 1 ano desta oração, no dia 6 de setembro a gente se casou. E Deus tem dirigido a nossa vida desde então. Agora, quando eu conto isso para vocês, é uma grande responsabilidade, porque o Deus que me honrou, que me abençoou, Ele espera que eu possa continuar sendo uma pessoa que seja uma bênção na vida dela, porque Deus não nos uniu para que eu possa ser um problema na vida da minha mulher, mas Ele nos uniu para que a gente, juntos, a gente possa ser a imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu digo aqui, não agrida o seu cônjuge, não ofenda, não humilhe a pessoa que Deus permitiu você se unir. Use de palavras bondosas, use de paciência, e quando não tiver, tome um copo de água, enche a boca. É difícil, mas às vezes é preciso. Vai sair fazer uma caminhada, vai ao seu quarto, se ajoelhe diante de Deus, Senhor, eu sei o que é correto, por que eu tenho tanta dificuldade de agir correto? Senhor, conceda o teu Espírito para que eu possa ser uma pessoa controlada pelo teu Espírito.
Porque quanto melhor você tiver convivência, melhor será a sua vida. Você poderá desfrutar de outras bênçãos que Deus tem para você. Eu sei que não é fácil. Quando olho para os meus meninos, eu sei os desafios que tem, que já foram, que tem e que eu terei pela frente. Tem muita coisa ainda, muita água para passar debaixo da ponte. Mas quando nós temos uma história e que Deus vai costurando essa história, você tem o privilégio de saber que o Senhor, nas suas promessas, assim como Ele cuidou de Agar, como Ele cuidou de Lia, como Ele cuidou de Tamar, como Ele cuidou de Ruth, como Ele cuidou da rainha Esther, Ele vai cuidar. E olha que interessante, quando Deus me chamou para casar com a Ruth, é mais ou menos como aconteceu com Boaz e Ruth. Boaz, o Goel, seria o remidor. Todo homem que tem consciência do seu chamado por Deus, quando ele se casar com uma mulher, ele deve lembrar que ele é como se fosse o remidor da sua esposa, o cuidador dela, o responsável nessa terra para que a sua família seja uma família honrada diante de Deus. Então, meu apelo nessa noite para você, não desista do seu lar. E se você hoje é uma mulher sozinha, Deus está cuidando de você. Não desanime, porque de algum momento na história, Deus fará você ter plena realização na sua vida. Talvez nós não tenhamos uma explicação, você vai perceber, algumas mulheres na Bíblia, a sua história encerra sem explicação. Eu, por exemplo, fiz um estudo sobre Diná, a única filha de Jacó. A história dela na Bíblia se encerra com estupro, se encerra com um casamento desfeito, se encerra com 2 irmãos que dizimam todos os homens, e não se fala mais nada de Diná. A filha de Davi, Tamar, se encerra com ela foi violentada, se encerra com a morte do seu irmão Absalão, e não se fala mais nada. É porque a Bíblia é machista? Não. Deus sabia que na história muitas pessoas teriam nessa vida uma vida difícil. E não é que Deus não queria colocar o final. Ele já tem um final. Essas pessoas, elas desfrutarão da vida eterna na volta de Cristo. Por isso Deus permitiu que João Batista morresse sem um final feliz. Alguns de nós nessa vida não teremos um final feliz. Mas nós não devemos abandonar o Senhor, porque Ele sabe o galardão que Ele tem reservado para nós. Entende? Que Deus abençoe você e a mim. Que nós não desistamos daquilo que o Senhor tem feito por nós. Deus abençoe você. Vamos ficar em